Pronto, então começamos a gravar. E aí, gente, eu queria só, para a gente começar aqui, né, a nossa aula de hoje, lembrar vocês, né, do que nós vimos na aula passada, no que diz respeito ao conteúdo, né, que a gente estava trabalhando. Eu iniciei com vocês a primeira lei de Mendel, né, então esse foi o assunto que a gente trabalhou na aula passada. E eu gostaria que a gente, só dando uma relembrada aqui, do que foi que nós vimos, né, para a gente poder se situar para a nossa aula de hoje, né? Então, a princípio, gente, eu tinha mostrado a vocês os trabalhos de Mendel, né, o que foi que ele realizou, e aí dando continuidade, minha gente, ao conteúdo, eu vou aqui rapidamente relembrar a vocês o que nós vimos na aula passada, de forma bem resumida, para que a gente possa compreender essa aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, gente, eu vou rapidamente relembrar o que a gente viu na aula passada, até porque a gente vai precisar disso aí para a gente compreender essa aula de hoje, tá bom? Então, rapidamente, eu escolhi uma daquelas 7 características da ervilha de cheiro. A característica escolhida, né, para a gente entender a primeira lei de Mendel foi a cor da semente. E em relação à cor da semente, né, a gente viu que ela poderia ser amarela ou então verde. Aí, para iniciar os experimentos, né, que culminaram com a descoberta, né, da primeira lei de Mendel, gente, ele iniciou com o cruzamento de uma planta produtora de semente de cor amarela com uma que produzia semente de cor verde. Chamou essa geração de geração parental, né, e representou essa geração parental por um P, né, entre parênteses. Essa geração parental era formada por plantas puras, plantas que foram obtidas, né, observando que uma amarela, quando cruzada entre si, só produzia semente amarela e uma verde só produzia verde. Então ele chamou essas plantas de plantas puras. O resultado desse cruzamento forma uma geração chamada de F1, filhos da primeira geração, onde todas foram amarelas. Só que, gente, como essas amarelas tinham sido obtidas, né, segundo Mendel, de uma mistura, né, ele chamou essas plantas de plantas híbridas. Híbridas porque, segundo ele, né, o fator que determinava a cor amarela se misturou com o fator que determina a cor verde, prevalecendo a amarela. Só que aí, gente, quando ele cruzou os F1 entre si, ó, cruzou duas plantas amarelas híbridas entre si, amarela com amarela, dessa geração F1, né? Lembrando que essas plantas são híbridas. O que foi que ele obteve na geração F2? Então, na geração F2, o resultado obtido foi esse aqui, ó. 75% amarela e 25% verdes. E aí algumas coisas que a gente precisa explicar desse resultado, né? Por que a cor verde desaparece de F1 e reaparece em F2, né? Ela desapareceu aqui na geração F1, na primeira geração de filhos, e reapareceu na F2. E como chegar a esses valores aqui, 75%, 25%, né? E aí, gente, como explicar esses resultados que foram obtidos? Então, eu acredito que a gente falou no item 1, né? Foi um breve histórico pré-mendeliano. No item 2, os trabalhos de Mendel, se eu não me engano, foi assim. Aí 3 foi a experiência. Aí item 4, eu acredito que seja agora, tenha feito isso aqui, ó, a explicação. Qual foi a explicação que Mendel deu para esses resultados obtidos? Gente, ele resolveu dizer o seguinte, né? Como houve aqui uma mistura de fatores da amarela com a verde e prevaleceu a amarela, ele chamou
o fator que determina a cor amarela, gente, de dominante, representou por uma letra maiúscula, Vzão. O fator que determina a cor verde, de recessivo, né, representou por Vzinho. E aí, gente, o que acontece? Uma planta que produz semente amarela, ela pode ser pura, homozigota, né, dominante, como a gente chama, ou então ela pode ser híbrida, ó, heterozigota. E uma planta que produz semente de cor verde só pode ser homozigota, pura. Então, na realidade, minha gente, o que Mendel chamava de pura, ó, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho, é o que nós chamamos hoje de homozigota. E o que ele chamava de híbrida, né? Híbrida, é como nós chamamos hoje a planta heterozigota. E fator dominante, fator recessivo, é como nós chamamos hoje os alelos, né? Alelo dominante, alelo recessivo. Daí, gente, quando o Mendel dizia assim, fator dominante, é o que a gente vai chamar atualmente de alelo. O que ele chamava de planta pura é o que nós vamos chamar de planta homozigota. E quando ele dizia que a F1 foi toda híbrida, né? Híbrida significa, portanto, minha gente, heterozigota. Então, quando a gente vai analisar os trabalhos de Mendel, essa era a linguagem que ele usava na época, gente. Fator, planta pura, planta híbrida. E esse é o termo que a gente usa atualmente, né? Alelo, planta homozigota, planta heterozigota. E aí vamos entender agora os resultados que Mendel obteve. Então, pessoal, gente, geração parental, portanto, é formado por uma amarela cruzada com uma verde, e essas plantas são puras, né? Então seria assim, gente, ó, Vzão, Vzão, cruzado com Vzinho, Vzinho. Para fazer esse cruzamento, gente, Mendel pensou o seguinte, ó, combinar cada fator da amarela com cada fator da verde, ó, e aí se a gente combinar, pessoal, cada fator da amarela com cada fator da verde, cada alelo da amarela com cada alelo da verde, olha o que é que a gente obtém em F1. Em F1, todos os resultados aqui vão ser assim, gente, ó, Vzão, Vzinho. Que Mendel chamava de híbridas, né? Mas que nós chamamos hoje de heterozigotas. E agora, vamos cruzar os F1 entre si, ó. F1 cruzado com F1. Ou seja, Vzão, Vzinho, cruzado com Vzão, Vzinho. Olha, gente, se a gente agora novamente ó, combinar cada fator da amarela com cada fator da verde, olha o que vai acontecer, gente. Geração F2. Primeiro resultado, Vzão, Vzão. Segundo resultado, Vzão, Vzinho. O terceiro resultado ficaria assim, Vzinho, Vzão, né? Mas a gente sempre colocou o alelo dominante na frente, certo? E por fim, Vzinho, Vzinho. Vamos interpretar agora esses resultados obtidos. Gente, essas três aqui, ó, entre as quatro, portanto 3/4, né? São amarelas, né? E essa aqui, gente, ó, uma entre as quatro, verde. 3/4 é uma fração equivalente à porcentagem de 75%. E 1/4 é uma fração equivalente a 25%. Portanto, 3/4 delas, né, apresentaram semente de cor amarela e 1/4 semente de cor verde. Daí, né, demonstrou-se aí, né, nesse caso, por que, pessoal? A amarela, o resultado é 75%, né? E as verdes, 25%, né? Então, não sei se vocês notaram. A F1 foi toda amarela, porque a F1 é toda heterozigota, né? E a heterozigota, obviamente, é amarela, né? Só que elas são amarelas híbridas, ou seja, heterozigotas. Vejam que a cor amarela desaparece, mas o alelo a cor verde, né, melhor dizendo, a cor verde desaparece, mas o alelo da verde continua, né?
Tanto é que existe uma possibilidade desse alelo verde ó, se encontrar com esse aqui. Ó. Essa possibilidade é de 1/4, né? Ou 25%. Tá certo? Então foi assim que Mendel demonstrou que cada indivíduo recebia metade dos seus fatores, né, do pai, metade dos seus fatores da mãe. Então cada indivíduo recebe um alelo de via paterna e um alelo de via materna. E quem transmite, pessoal, essa informação não é o sangue, né? Mas sim os gametas. Porque são os gametas que estão presentes nos órgãos reprodutores das plantas, dos animais, né? Então a herança estava nos órgãos reprodutores, nos gametas, e não no sangue, como se pensava anteriormente, como eu disse aqui a vocês, né? Quem assistiu a aula passada vai lembrar, tá certo? Então foi assim que Mendel demonstrou, né? Os resultados obtidos, né? Desse cruzamento com a ervilha. E o que é mais interessante, gente, é que essa mesma proporção de 3/4 dominante para 1/4 recessivo, ele obteve para todas as outras 6 características que a gente citou na aula passada. Lembre-se que foram 7 características e todas as 7 características, os resultados obtidos se repetiram. Então ele começou a ver que existia um padrão. Só que, gente, vejam uma curiosidade. Quando Mendel propôs isso, a comunidade científica ela não aceitou de imediato. Só mais de 30 anos depois da morte de Mendel, é que cientistas começaram a trabalhar com outros seres vivos, plantas e até animais mesmos, e acabaram chegando aos mesmos resultados que Mendel chegou. Então, quase 40 anos depois, minha gente, da morte de Mendel, é que os cientistas, né, a comunidade científica, aceita os trabalhos de Mendel. E exatamente, minha gente, no ano de 1900, né, se republica os trabalhos de Mendel. Os trabalhos de Mendel são republicados e a partir daí a gente considera o nascimento da genética enquanto ciência. Então, o marco que vai indicar, minha gente, o nascimento da genética é a republicação dos trabalhos de Mendel. Então, vários cientistas passaram a trabalhar isoladamente e chegaram às mesmas conclusões de Mendel e acabaram reconhecendo que Mendel já tinha falado sobre isso, já tinha pesquisado sobre isso há praticamente 40 anos atrás. E resolvem republicar os trabalhos de Mendel e considerar, a partir daí, o nascimento da genética. Tá certo? Então, o que Mendel conseguiu mostrar para a gente foi que cada característica nossa é determinada por um par de alelos, né? Um par de fatores, como ele chamava antigamente, e que eles vão estar presentes em cada um de nós, né? Metade do pai, metade da mãe. Metade a gente recebe do pai, metade a gente recebe da mãe, né? Daí a gente observa. Essa parte aqui anterior, né? Eu tinha mostrado a vocês na aula passada. E agora a explicação, né, que foi dada aí por Mendel. Gente, esses cruzamentos que nós fizemos aí, tá certo? Esse cruzamento que nós fizemos aqui, são cruzamentos que foram propostos pelo próprio Mendel. Essa é a forma que Mendel utilizou para fazer esses cruzamentos, né? Existe uma forma, pessoal, da gente representar esses cruzamentos dentro de uma tabela. Essa tabela a gente chama de método do quadrado, de Punnett. O que seria esse quadrado de Punnett, né? Olha, gente, esse camarada ele criou um método de organizar esses cruzamentos dentro de uma tabela. E essa tabela ela é muito importante, gente, a utilização dela, principalmente quando a gente for trabalhar com a segunda lei de Mendel, com a terceira lei de Mendel, vocês vão ver que ela vai ser de grande serventia, de grande utilidade. Então, na realidade, seria uma forma de você representar esses cruzamentos através de uma tabela. Tabelar, vamos dizer assim, esses cruzamentos. Então, como seria, gente, esses cruzamentos pelo método de quadrado de Punnett da geração
parental e dos F1 entre si. Lembrando que esses dois cruzamentos nós fizemos aqui, né? Utilizando o método que Mendel utilizou, né? E agora eu posso representar esses cruzamentos através de uma tabela. Tá vendo? Como é que seria isso? Ó, gente, então a gente primeiro separa, olha só, esses dois alelos aqui para formar as linhas da tabela dentro do quadrado, ó. Separa esses dois para formar as colunas. A mesma coisa aqui, ó. Separa os dois para formar as linhas e aqui os dois para formar as colunas. E aí a gente faz a tabela, né? Essa tabela é o quadrado de Punnett. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Aqui é a mesma coisa. A gente separa, depois faz aí as linhas e as colunas da tabela. E aí cada resultado desse aqui, gente, da tabela, a gente vai juntar cada linha por cada coluna, né? Então, aqui, minha gente, ó, Vzão, Vzinho, né? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Então, é o mesmo resultado que a gente obteve lá, né? Só que aí a gente organizou o resultado dentro de uma tabela. Essa tabela é o quadrado de Punnett, né? Aqui é a mesma coisa, gente. Vzão, 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 Vzinho. Aí aqui ficaria Vzinho, Vzão, né? O dominante sempre na frente. E Vzinho, Vzinho. Então, é só uma outra maneira de realizar o mesmo cruzamento, só que organizando dentro de uma tabela. Tá certo? Esse tipo de cruzamento, é muito comum a gente fazê-lo, principalmente quando a gente trabalha com 2 ou mais pares de alelos. Ele facilita muito esse mecanismo. A princípio é importante que vocês conheçam esse método, né, de representar através de uma tabela, que é o quadrado de Punnett. Tá bom? Agora, gente, olha só. Proporções na F2. Pessoal, se você der uma olhadinha, eu apaguei, né? Mas só para relembrar aqui a vocês, na geração F2, que é aquela geração final, né, dos trabalhos de Mendel, para a gente chegar na F2, só relembrando, eu cruzei os F1 entre si, como está aqui representado na tabela, né? E que a gente fez esse cruzamento anteriormente, ó, Vzão, Vzinho cruzado com Vzão, Vzinho. Foi assim que a gente obteve a geração F2, né? Onde o resultado foi esse aqui, ó. Né? O resultado obtido foi esse aqui. E aí, olha só, na geração F2, que é aquela geração que finaliza, né, os trabalhos de Mendel, a gente obteve esse resultado aqui, né? Foi esse o resultado. Se a gente tivesse trabalhado, pessoal, tivesse analisado qualquer outra característica da ervilha de cheiro, forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, cor da flor, posição da flor, altura da planta, qualquer uma das outras 6 que a gente não estudou, os resultados obtidos na F2 seriam exatamente esses aqui. Daí o que é que a gente pode afirmar, minha gente? Que existe na geração F2 uma proporção, que eu vou chamar de proporção genotípica, que se repete para qualquer uma das outras 6 características. A proporção, gente, se eu tivesse escolhido, vamos supor,
forma da semente, altura da planta, cor da vagem, a proporção seria sempre essa, ó. Um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Ou seja, a proporção entre os genótipos obtidos seria sempre de 1 para 2 para 1. Qualquer outra característica escolhida, pessoal, qualquer uma das outras 6 características escolhidas, a proporção entre os genótipos seria um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Daí a gente dizer que a proporção genotípica para qualquer característica analisada da primeira lei de Mendel, ela pode ser representada 1 para 2 para 1. Agora, quando a gente fala em fenótipos, aí é preciso que a gente observe o seguinte: qual seria a proporção fenotípica? Acompanhe o detalhe, minha gente. Esses 3 genótipos aqui, ó, Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho, determinam um único fenótipo, que é a cor amarela, né? E esse aqui, gente, determina o fenótipo verde. Então eu vou dizer que são 3 amarelas para uma verde. Em outras palavras, minha gente, se eu tivesse escolhido qualquer característica da ervilha, além da cor da semente, o resultado no final teria sido esse, ó, 3 dominantes para cada uma recessiva. Só para você ter uma ideia, planta alta é dominante sobre planta baixa. Lá na F2, se eu tivesse escolhido essa característica, o resultado seria 3 altas para uma baixa. A flor, a cor púrpura, é dominante sobre a cor branca. Púrpura é vermelha, certo? Púrpura é dominante sobre branca. Qual teria sido o resultado dos fenótipos lá na F2? Teria sido 3 púrpura para uma branca. Forma da semente, lisa, é dominante sobre rugosa. Então eu teria 3 lisas para uma rugosa. A proporção, portanto, minha gente, entre os fenótipos seria sempre essa, gente. 3 dominantes para cada um recessivo. Daí a gente dizer que, do ponto de vista da proporção genotípica, pessoal, a proporção genotípica seria, né, um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo, independentemente da característica escolhida. Agora, a proporção, gente, a proporção fenotípica, ela sempre será 3 dominantes para cada um recessivo. Qualquer tivesse sido a característica escolhida, gente, o resultado obtido teria sido exatamente esse. No final, a F2 teria sempre essas mesmas proporções. Como eu disse, independente da característica escolhida. Então, Mendel começou a perceber que havia, portanto, um padrão. E é esse padrão, gente, que nós chamamos de primeira lei de Mendel. Tá certo? Eu gostaria, antes da gente dar continuidade aqui, mostrar algumas aplicações sobre isso aqui. Algumas aplicações práticas disso aqui, para a gente poder entender, né, onde é que a gente aplica a primeira lei de Mendel, né? Então, vê lá. Vou colocar aqui um problemazinho para a gente discutir com vocês, ó. Aplicações da primeira lei de Mendel. Vou colocar aqui um problemazinho para a gente discutir, veja.
Olha essa situação aqui, gente. Veja. Eu vou ler aqui para a gente compreender, né? Uma aplicação prática aqui da primeira lei de Mendel. Olha só. O albinismo é uma característica recessiva. Então, a informação que a questão nos dá, né, no enunciado, é que o albinismo é determinado por um alelo que é recessivo, né? Isso quer dizer, portanto, que se quem é albino é recessivo, as pessoas que são normais, portanto, são dominantes, né? Então, eu posso já de cara dizer o seguinte, gente, que a característica que está em análise aqui, né, é o fato da pessoa ser normal ou ela ser albino, né? Então essa seria a característica que a gente está analisando, né? Ou seja, o albinismo, só uma lembrança aqui a vocês, é uma deficiência na produção de melanina. Então quem produz melanina tem a pele, cabelos e olhos normais. Quem tem deficiência na produção de melanina é albino, então ele tem uma despigmentação na pele, nos olhos e nos cabelos. Só que a questão informou, gente, ela informou que o albinismo era uma característica recessiva. Então, se é recessivo, eu vou chamar o alelo para o albinismo de azinho, portanto, o alelo para normal vai ser azão, né? E eu já posso dizer, já de cara, minha gente, que o fator ou o alelo, né, normal, né, sendo ele dominante, o indivíduo pode ser um homozigoto dominante, como o Mendel chamava puro, né, ou então heterozigoto. Já o albino, como ele é recessivo, ele só pode se expressar de forma dupla, né, assim, ó, azinho, azinho. Então eu já posso dizer de cara, como ele informa que o albinismo é uma característica recessiva, então quem é normal é dominante. Portanto, minha gente, as pessoas que são dominantes vão apresentar, no caso, a condição aí de ser homozigoto dominante ou heterozigoto, né? E aí o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, o que a questão disse? Ó, qual a probabilidade de um casal normal? O casal é normal, então vamos fazer o seguinte. Vamos representar aqui homem normal, casado com uma mulher normal, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Ó, qual a probabilidade de um casal normal, então eu representei aqui homem normal com mulher normal, só que ele diz assim, gente, porém heterozigotos. Então ele afirma que esse casal é normal, porém eles são heterozigotos. Ó. Tanto o homem quanto a mulher são heterozigotos. A pergunta é, ter um descendente albino. Ó, pessoal, para eu saber qual é essa probabilidade, eu vou combinar cada alelo de origem paterna com cada alelo de origem materna. Ó. Se eu combinar, gente, cada alelo do pai com cada alelo da mãe, olha o resultado obtido aqui em cima, gente. Ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, né? Combinando esses alelos entre si, esses são os 4 resultados obtidos. Minha gente, o que é que eu posso afirmar a partir desses cruzamentos? Que esses 3 indivíduos aqui, ó, em 4, 3 quartos, portanto, né? 3 em 4, serão normais. E 1 em 4 albinos. Isso quer dizer que a probabilidade de ter um descendente normal é de 75%, e desse casal ter um descendente albino é 25%. Daí a gente pode dizer, portanto, respondendo à questão, né? A resposta da questão, qual a probabilidade de ter um descendente albino? Então a resposta seria 25%. Deixa eu ver aqui, alguém fez uma pergunta. Pera, então a cada 4 pessoas, uma tem albinismo?
para cada 4 pessoas, a probabilidade de ter albinismo é 1/4 ou 25%. Isso não quer dizer que isso ocorre em todos os casais. Esse casal aqui, o enunciado da questão falou, né, que a probabilidade, né, que o casal ele era heterozigoto. Então, por isso que eu fiz esse cruzamento. Mas vamos imaginar, minha gente, que uma pessoa heterozigota se case com uma pessoa recessiva. Vamos supor, um indivíduo normal, heterozigoto, se case com um albino. Uma pessoa normal se casa com uma pessoa albina. Se a gente fizer, pessoal, a combinação dos alelos do pai com os alelos da mãe, olha o que é que vai acontecer aqui, gente. O resultado: azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Nesse caso aqui, como é que ficaria o resultado? Estão percebendo? Isso aqui é metade, metade, né? Ou seja, 2/4, 1/2, ou 50%, 50%. Nesse casal aqui, em particular, a probabilidade é de 50%. Agora imagina um casal assim, gente, ó. O pai é azão, azão e a mãe é azinho, azinho. Fazendo um cruzamento aqui, gente, ó. Olha o resultado. Todos os descendentes vão ser o quê? Todos. Todos os descendentes vão ser azão, azinho, né? Ou seja, nesse caso, todos os descendentes aqui vão ser normais. Então, para cada cruzamento, minha gente, é preciso que a gente analise. A questão disse que o casal era normal, porém heterozigoto. Por isso que eu fiz esse cruzamento aqui. Mas se a questão tivesse dito assim, o pai é heterozigoto e a mãe é homozigota recessiva, o resultado seria 50%. Se ele dissesse que o pai era homozigoto dominante e a mãe era homozigota recessiva, o resultado seria 100% normal. Então, para cada questão, você tem que analisar os dados que estão sendo fornecidos aqui no enunciado. Porque vocês estão percebendo que cada cruzamento o resultado é diferente. Tá certo? Foi Gabriela Pereira que fez a pergunta aí. Compreendido? Alguma dúvida aí nessa questão? O resultado é esse aqui, a resposta, certo? Isso aqui eu fiz para mostrar a vocês que dependendo do cruzamento, os resultados vão ser diferentes. Tá certo? Beleza? Vou só apagar aqui, vou colocar uma outra questão da aplicação para a gente tirar qualquer dúvida que porventura exista. Tá certo? Deixa eu colocar uma outra aqui para a gente analisar.
Olha agora essa questão. Ela vai apresentar um nível de dificuldade um pouquinho maior do que a anterior, um nível de dificuldade um pouquinho maior, mas aí a gente vai interpretar o que vai acontecer aqui, certo? É um nível de dificuldade um pouco superior à questão anterior. A questão anterior é aquela questão direta, porque ela diz assim, o tipo de anomalia e diz qual é o genótipo do casal, já direto. Então o cara vai só pegar dominante, recessivo, juntar o genótipo, fazer o cruzamento, né, como a gente viu. Nessa questão aqui, vai aparecer um grauzinho a mais de dificuldade. A queratose, só uma curiosidade, gente, é uma anomalia da pele, né, e dos anexos da pele, porque a nossa pele ela tem uma proteína chamada queratina, que além de impermeabilizar a nossa pele, ela também é a proteína que constitui as unhas e os cabelos, e os pelos de forma geral do nosso corpo, né? Quem tem queratose acaba tendo uma fragilidade na produção dessa proteína. Então aparece pele escamosa, cabelos quebradiços, certo? É só uma curiosidade. É claro que nada disso é importante para você entender a questão, é só para você entender o que é essa anomalia. Mas foi dito no enunciado, gente, que essa anomalia é uma anomalia, olha aí, dominante. Então, quem tem a anomalia, nesse caso agora, é dominante. Preste bem atenção, na questão anterior, albinismo, a anomalia era recessiva. Então é muito bom vocês se acostumarem a entender que em algumas situações a condição anômala é dominante, em outras é recessiva. Nem sempre será recessiva, nem sempre será dominante. Então a questão ela tem que te dar condições de descobrir isso. Ou então informar, como ela informa aqui, de forma direta, né? Foi informado diretamente que é uma anomalia dominante. Então, a característica agora em questão, minha gente, a queratose, né? Foi dito agora na questão, ó, a característica que a gente está estudando. Quem tem queratose e quem é normal, né? São as duas situações aqui. Ó. Só que foi dito no enunciado, minha gente, que a condição com queratose, olha só, com queratose, ela é dominante. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou chamar o alelo da queratose de dominante, azão, ó, e da condição normal, azinho. Lembre-se que eu posso usar qualquer letra. Qualquer letra. Vamos supor, se eu quisesse aqui mudar, colocar normal em queratose Nzão e normal Nzinho. Ou Qzão e Qzinho. Aí você fica à vontade. Usa a letra que você quiser, tá certo? Então, qualquer letra que você quiser representar, desde que queratose seja dominante e a condição normal seja recessiva. Vamos passar Qzão e Qzinho. Aí uma pessoa com queratose, gente, já que a questão afirma que ela é dominante, é Qzão, Qzão, ou Qzão, Qzinho, né? Já que o dominante pode ser homozigoto ou heterozigoto. E a condição normal, agora nessa questão, foi dito que ela é recessiva, né? Já que a anomalia é dominante, se a anomalia é dominante, a condição normal é recessiva. Na questão anterior é o contrário, né? O albinismo era recessivo, então a condição normal era dominante. Sempre o inverso, né? Como acontecia lá nos experimentos de Mendel. Amarela, verde, lisa, rugosa, alta, baixa, púrpura, branca, né? Então, sempre você faz esse jogo. Então, o que é que foi dito, gente? Vamos lá. A queratose é devida a um alelo dominante, né? Uma condição dominante. Um homem com queratose, então olha só, vou representar aqui a história. Ó. Um homem com queratose. Ele é casado com uma mulher, né? Normal, olha. Mulher normal. Aí foi dito aí, gente, no enunciado, que ele é pai de uma criança normal. Esse homem, né? Casou-se com essa mulher aqui, ó. E esse casal aqui, esse homem, ele é pai de uma criança normal. Então, estou esquematizando aqui, ó, o que a questão está informando, né? Ó. Esse homem com queratose casou com uma mulher normal e esse casal aqui tem uma criança normal. Ó. Ele é pai de uma criança normal. E aí? O que é que a gente pode observar? Gente,
Se o homem tem queratose, uma coisa é certa, ele é quesão, vou colocar um tracinho assim de lado, ó, por enquanto, porque ele pode ser esse aqui ou esse, né? Não foi dito que ele era homozigoto nem heterozigoto. Na questão anterior foi dito que o casal era heterozigoto. Nessa questão não foi dito nada disso. Foi dito apenas que o homem tem queratose. Então, por enquanto, eu vou deixar o que, quesão, e um tracinho aqui, porque pode ser quesão, 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 quesinho. A mulher normal, gente, ela só pode ser quesinho, quesinho, né? E aí foi dito que a criança era normal, quesinho, quesinho. Gente, uma pergunta aqui a vocês. Ó. Se eu considerar que esse outro alelo aqui é quesão, quando eu cruzar esse com esse, gente, nasceria algum descendente quezinho, quezinho? Observe. Se eu combinar os alelos do pai com os alelos da mãe, nasceria algum descendente quezinho, quezinho? Observe que não, né? Porque para esse indivíduo nascer quezinho, quezinho, um quezinho ele tem que herdar da mãe, beleza, né? O outro quezinho ele tem que herdar do pai, né? Então, nesse caso, minha gente, necessariamente, para que esse casal aqui tenha um descendente quezinho, quezinho, é necessário, gente, que esse indivíduo seja heterozigoto. Perceberam? Porque se eu considerar que ele é heterozigoto e cruzar esse com esse, minha gente, vai nascer um descendente, ó, quezinho, quezinho. Beleza, então, né? Então, eu já sei qual é o genótipo do casal. O casal em questão, ele é, minha gente, quezão, quezinho, cruzado com quezinho, quezinho. Se a gente fizer esse cruzamento, combinar cada alelo paterno com cada alelo materno, olha o resultado que vai ter aqui, gente. Então, resultado obtido, quezão, quezinho, quezão, quezinho, 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 quezinho. E aí, qual a interpretação que a gente dá aqui, minha gente, para esse resultado? Ó, esses dois aqui em 4, ou seja, metade, né? 50%. Vai nascer com queratose, com anomalia, né? E esses 2 em 4 aqui, ó, 50%, metade, né? Vão nascer, no caso, normais. Qual foi a pergunta da questão? A pergunta foi: qual a probabilidade desse casal ter uma criança com queratose? A probabilidade do casal ter uma criança com queratose vai ser exatamente 50%. Então a resposta da questão vai ser exatamente 50%. Vejam que nessa questão agora, qual foi o grau de dificuldade? Foi porque não foi informado para a gente o genótipo do homem. Porque o homem poderia ser homozigoto ou heterozigoto. Mas pelo fato dele já ter tido uma criança, né, normal, então ficou fácil de deduzir, né, que para que esse casal tivesse um filho normal, esse indivíduo aqui não poderia ser quezão, quezão, né? Então, a resposta da questão será, portanto, 50%. Então, esse casal tem 50% de chance de ter um descendente com queratose e 50% de chance de ter um descendente normal. Essa seria, portanto, a resposta da questão, tá certo? Então, o nível de dificuldade dessa questão em relação ao anterior foi exatamente o fato de dizer aí, né, qual era o tipo de genótipo do homem. A gente teve que descobrir através de informações do enunciado, tá certo? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês façam, viu? Ó, gente, eu vou dar uma esticadazinha na aula hoje, mais ou menos até mais 11 horas, até para que a gente reponha as aulas que a gente tem anteriormente. Mas aí eu queria colocar essa questão aqui e essa daqui a gente vai terminar. Só que aí eu vou colocar uma questão um pouco mais extensa, com várias perguntas, para a gente trabalhar alguns conceitos aqui importantes. Veja só.
eu coloquei aqui várias perguntas na mesma questão para a gente trabalhar aqui, certo? Mudando um pouquinho o que pode acontecer, viu? Assim que terminar, eu vou dar graças a vocês e vou mandar também uma listazinha de exercícios com alguns problemas desses aí para vocês responderem e a gente na próxima aula ter alguma dúvida. Tá certo? Mas a princípio, vamos dar uma olhadinha nessa questão e dar uma lida aí no enunciado. Deixa eu só pegar um pouco de água ali. Então, gente, só dando um tempinho aí para vocês quebrar a cabeça aí. O uso das mãos é condicionado. Então, se você usar direito com a mão esquerda, isso é determinado por uma condição genética, né? Uma condição genética. Mas, casais destros podem ter filhos canhotos. Porém, casais canhotos só podem ter filhos canhotos. É uma informação interessante, né? Porque ele diz assim, gente, ó. Quando casais são, vamos supor, o homem destro, ou seja... Professor, Pois não? então quer dizer que os canhotos aqui têm um alelo dominante, é? E aí, vamos ver? Quem foi que perguntou? Foi João Lucas. É exatamente isso aí que a gente vai tentar descobrir, né? Vamos ver? Junto à pergunta, ó. Ele diz que casal de um destro, também é destro, ou seja, tem habilidade para o uso da mão direita. Ele diz assim, ó. Casais destros podem ter filhos canhotos. Ele diz que quando o casal é assim, gente, ó, esses casais, eles podem ter filhos canhotos. Foi? Foi essa informação que a questão deu, não foi? Porém, pessoal, eu vou apagar ali, mas vou ficar com a informação na cabeça. Ó. Porém, quando casais são canhotos, só podem ter filhos canhotos. Então perceba, casais em que o homem é canhoto e a mulher é canhota, esses casais, vê só, gente, só podem ter filhos canhotos. E isso aqui é um detalhe, viu, minha gente? Vou até destacar aqui, ó, só filhos canhotos. Pessoal, casais de homem é destro e a mulher é destra, né? Casais destros podem ter filhos canhotos, não foi isso? No enunciado que eu apaguei. Podem ter filhos canhotos. Mas quando o casal é canhoto, só podem ter filhos canhotos. Não sei se vocês notaram, eu até enfatizei, né? Esse só
e esse pode, né? Porque isso vai fazer uma diferença danada aí. Eu enfatizei esse só e esse pode, porque isso vai fazer uma diferença danada, né? Vou colocar aqui a bateria Rio aqui, deixa eu conectar o carregador. Pronto, então, e o que é que eu quero que vocês percebam? Qual das duas condições é dominante? Canhoto ou destro? Como é que eu faço para saber agora? O que é que tu acha aí, João Lucas, agora? Gente, se eu disser, observe, que canhoto é dominante, vamos supor, vou colocar aqui, representar aqui por Cezão, tá certo? Se eu disser que canhoto é dominante, a condição destra tem que ser recessiva. Eu pergunto a vocês, se destro é recessivo. Um casal destro poderia ter um filho canhoto dominante? Um casal recessivo Não. poderia gerar um descendente dominante? Jamais, né? Então, o que é que eu quero que vocês observem? Se eu agora fizer a suposição contrária, eu vou supor o contrário, canhoto ser recessivo e destro ser dominante. O que é que vocês acham? É possível um casal dominante ter um descendente recessivo? É possível, né? Para isso, o casal tem que ser o quê? Ó? Cezão, Cezinho, né? Notaram aí? Não é possível que esses dois alelos se encontrem aqui, gente, e nasçam filhos canhotos? Então, um casal dominante pode ter um filho recessivo. Então, vamos ver se está certo mesmo. Ó. Se eu disser que canhoto é recessivo, então vai ser assim, ó, Cezinho, Cezinho. Um casal canhoto, se eu fizer um cruzamento desse com esse, minha gente, ó, só vai nascer canhoto, né? É verdade, né? Sabe por que um casal canhoto só pode ter filhos canhotos? Porque o casal é recessivo. Então todos vão nascer assim. Então perceba que para que essas duas situações aconteçam de verdade, eu tenho que considerar que destro é dominante e canhoto é recessivo. É por isso que um casal canhoto ó, só pode ter filhos canhotos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quando aparece, professor, só uma condição que só diga assim, só alguma coisa, então sempre vai ser recessivo? Não, nesse caso não, né? Nesse caso sim. Agora, nesse caso, desse tipo de característica de primeira lei de Mendel, sim. A gente sempre vai trabalhar desse jeito. Mas isso aí é bom que a gente esteja analisando a situação dentro das leis de Mendel, certo? Mais na frente tem algumas exceções, mas em questões ligadas à primeira lei de Mendel sempre vai ser desse jeito. Vamos supor, se eu dissesse assim, casais míopes sempre tem crianças míopes.
Casais normais podem ter crianças normais ou míopes, mas casais míopes só têm filhos míopes. É porque a condição é recessiva sempre. Tá ok? Beleza? Alguma dúvida aí até agora, não? O que é que eu quero que vocês entendam? Para que o que foi informado no enunciado seja verdade, né, eu tenho que considerar que a condição destra é dominante e a condição canhota é recessiva. Então, eu vou apagar aqui, mas eu já estou com essa informação na cabeça, certo? A característica, portanto, gente, é a habilidade para o uso da mão, né? A característica é essa, a habilidade para o uso da mão. E aí, o que foi que a gente acabou de descobrir? Que existe a condição destro, existe a condição canhoto. Acabamos de descobrir que destro é dominante, canhoto é recessivo. Estou usando a letra C, poderia usar A, qualquer letra que você quiser. Eu estou diversificando para vocês entenderem que a representação da letra pode mudar. Então, quem é destro, gente, pode ser Czão, Czão, ou Czão, Czinho, e quem é canhoto, Czinho, Czinho. Tá certo? Então, nesse caso, minha gente, olha, nesse caso, ó, Czinho, Czinho, né? Então, eu já sei que as pessoas destras são dominantes e as pessoas canhotas são recessivas. Eu apaguei, mas eu estou com o enunciado na cabeça. Ele diz assim, que o homem é destro. Homem destro. Só que a afirmação aqui, gente, é que a mãe desse homem, vou colocar assim, mãe era canhota. Mãe canhota. Casou-se com uma mulher também destra, né? Só que foi dito aqui, pessoal, que o pai dela era canhoto. O pai da mulher, ó, era canhoto. Então, um homem destro casou-se com uma mulher destra, foi dito aí no enunciado, né? Então, vocês acompanham aí, eu apaguei, mas vocês dão uma acompanhada na gravação lá. Um homem destro casou-se com uma mulher destra, só que ele disse que esse homem destro, a mãe dele era canhota. E essa mulher destra, o pai dela era canhoto. Vamos representar essa história aí? Acompanhe, veja. O homem destro, ele é Czão, tracinho, né? Por enquanto eu vou deixar aqui, porque eu não sei se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. A mulher destra é a mesma coisa, ó. Só que foi dito aqui, gente, que a mãe é canhota, ó, e o pai era canhoto, da mulher, né? Gente, não sei se vocês perceberam, não foi dada a informação do pai do homem, né? Nem da mãe da mulher. Não foi dito nada sobre isso, né? Mas eu não sei se vocês perceberam que para esse homem nascer destro, esse Czão aqui, ele não poderia ter herdado da mãe, né? Porque a mãe só pode ser o quê? Czinho, Czinho. Da mesma forma, essa mulher que é destra, olha, Czão, ela não pode ter herdado esse Czão do pai, né? Porque do pai ele só poderia herdar o quê? Czinho, Czinho. Então uma coisa é certa, minha gente. Esse Czão, esse homem não herdou da mãe dele. E esse Czão, essa mulher não herdou do pai dela. O que é que eu posso afirmar, então? Que esse Czão, esse homem, herdou do pai, né? E esse Czão aqui, gente, essa mulher herdou da mãe. Porque do pai ela só poderia ter herdado aqui, ó, o Czinho. E aqui da mãe, o homem só poderia ter herdado o Czinho também. Então, o que é que eu posso afirmar? Não foi dito nada sobre o pai deste homem, nem a mãe desta mulher. Mas fica claro, gente, que se a mãe era canhota e o pai aqui também era canhoto, e a criança nasceu destra, tanto o homem quanto a mulher nasceram destras, né? O descendente aqui nasceu destro, esse alelo para a condição dominante só pode ter sido herdado do homem, do pai, né? E esse daqui, no caso, da mãe. Então, o que é que isso permite que a gente conclua?
Eu pergunto a vocês, minha gente, esse casal aqui poderia gerar algum descendente cesão? Esse descendente aqui poderia ser desse casal? Independentemente, minha gente, daqui ser cesão ou aqui ser cesinho. Cruzando esse com esse aqui, gente, nessa situação aqui, ó, cesão, cesinho, ou na situação cesão, cesão, cruzando esse com esse, nasceria algum cesão, cesão? Veja que não, né? Então, esse indivíduo, minha gente, independentemente do alelo que esteja aqui, ó, do pai, que eu vou deixar uma interrogação aqui, ó, ele só pode ser cesão, cesinho. A mesma coisa aqui, gente, ó, desse casal, jamais poderia nascer um cesão, né? Desse casal aqui, gente, ó, se o indivíduo é dominante, ele só pode ser cesão, cesinho. Então eu já sei, pela informação do enunciado, que tanto o homem quanto a mulher são destros e tanto o homem quanto a mulher são heterozigotos. Então, eu já sei qual é o genótipo do casal em questão. Veja que tudo isso que foi dito no enunciado, minha gente, foi uma forma de você analisar, né, os descendentes de um casal. Em genética, a gente trabalha muito com isso, gente. Ou a gente avalia a descendência do indivíduo, ou a gente avalia os antepassados, ou a descendência ou a ascendência. É por isso que a gente constrói em genética, e vocês vão aprender a construir, as chamadas árvores genealógicas. E a partir da análise das árvores genealógicas, a gente descobre muita coisa. Então, tudo isso que foi dito, gente, pelo enunciado, de forma indireta, permitiu que a gente concluísse no final que o homem e a mulher são destros. Então, e são, portanto, heterozigotos, né? Então, o casal em questão é esse aqui. Daí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou realizar o cruzamento do casal e vou observar agora qual é essa probabilidade. Então, fazendo o cruzamento, gente, ó, combinando cada alelo paterno com cada alelo materno, o resultado desse cruzamento, vou representar aqui em cima, vai ser esse aqui, ó, cesão, 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 cesinho, cesão, cesinho e cesão, cesão. Qual é a interpretação que a gente dá para esse resultado? Vê só, gente. 3/4 vão ser destros. A probabilidade de nascer destro é 3/4 e de nascer canhoto 1/4. Com isso, se eu não me engano, a gente já responde as letras A e B, né? Eu apaguei aqui, gente, mas a pergunta da letra A foi a probabilidade de nascer uma criança, foi, ó, vou colocar aqui, ó, criança destra. Na letra B, foi criança canhota. A probabilidade de nascer criança destra, minha gente, está aqui, ó, 3/4. E você pode representar assim na fração, ou se quiser em porcentagem, ó, 75%. Encontrando a fração já é a resposta. A resposta já é essa aí, né? E a criança canhota, 1/4 ou 25%. Então essa seria a resposta da letra A e da letra B, né? Criança destra, criança canhota. Agora, gente, na letra C, aí eu acho que eu apaguei, eu não me lembro, mas, se eu não me engano, na letra C, ele pedia que fosse uma menina. Não tem nem como eu verificar isso agora, porque ficou na gravação, mas se alguém fez algum print aí, né, lembrar, eu acabei apagando. Mas vou colocar aqui, ó, uma menina canhota. Gente, existe diferença para vocês, na cabeça de vocês, eu dizer criança canhota e dizer menina canhota? O que é que vocês acham? Alguma diferença?
Eu quero que nasça uma criança canhota. Eu quero que nasça uma menina canhota. Tem alguma diferença na cabeça de vocês aí? Porque quando eu falo em criança, pode ser de qualquer sexo, né? Menino ou menina. Então, como pode ser de qualquer sexo, a gente não leva em conta. Isso aqui não é levado em conta. Mas quando eu digo assim, menina canhota, eu quero que além de ter a característica, ela seja menina. Qual seria a probabilidade, minha gente, de um casamento qualquer nascer um menino ou uma menina? Veja que como pode ser menino ou menina, essa possibilidade é de 50%. Toda vez, gente, que a questão determinar o sexo do descendente, além de você colocar a probabilidade de nascer com a característica, que no caso é 1/4, né, para nascer canhoto, você tem que multiplicar por 1/2. Por quê? Porque a gente está determinando aqui, ó, o sexo da criança. Como está sendo determinado o sexo da criança, além da probabilidade de nascer com a característica, minha gente, você tem que considerar que a criança ela seja do sexo feminino. Quer dizer, se fosse como na letra B, criança canhota, né, você não multiplicaria por 1/2. Mas como está definido aqui o sexo da criança, é feito esse produto aí, ó, e aí a resposta vai ficar 1/8. Se você quiser transformar isso aqui numa porcentagem, não precisa, isso aqui já é a resposta. Mas se quiser se transformar numa porcentagem, dividir 1 por 8, o resultado multiplica por 100. Se você dividir 1 por 8 e multiplicar por 100 no final, vai dar 12,5. Certo? Isso é só uma curiosidade. Não há necessidade de fazer essa transformação, não. Mas se você quiser se transformar isso numa porcentagem, divide 1 por 8, o resultado multiplica por 100, a probabilidade vai ser de 12,5%. Tá certo? Por que é isso? Porque 1/4 é 25%, 1/8 é metade de 1/4, então é 12,5. Então, essa seria a resposta aqui da letra C. Então, se a questão falar só da criança, mas não determinar o sexo, a resposta é 1/4. Mas se ela determinar o sexo da criança, ela pediu o sexo da criança, a resposta, portanto, você tem que multiplicar por 1/2. E aí você encontra a probabilidade de nascer menino e canhota. Agora, gente, na letra D, se você quiser que seja menino destro, o raciocínio é o mesmo, gente. O raciocínio é o mesmo. Para nascer destro, é 3/4. Como pede que seja menino, é determinado o sexo, mais uma vez, ó, 1/4. Então, se for 1/2, né? Perdão aqui, 1/2. Então, se for determinado o sexo do descendente, aí você tem que multiplicar a probabilidade por 1/2. Então, nesse caso, minha gente, vai ficar 1/2 vezes 3/4, o que vai dar aqui 3/8. A resposta é essa fração aqui, ó, 3/8, tá certo? Se você quiser expressar isso aqui em porcentagem, aí você faz o seguinte, divide 3 por 8 e o resultado multiplica por 100, certo? Se você dividir aí 3 por 8, o resultado multiplicar por 100, você vai encontrar aí uma porcentagem. Quem tiver aí com a calculadora que vai fazer essa conta, deve ter encontrado isso aqui, 37,5%. Tá certo? Então, quando a questão não fala do sexo da criança, basta sempre pegar a probabilidade que está aqui. Agora, se for exigido o sexo, aí você tem que multiplicar aquela probabilidade por 1/2. Aí, nesse caso, esse 1/2 é pela determinação do sexo da criança. Na letra E, minha gente, se eu não me engano, ele pedia 3 crianças, colocar assim, destras. 3 crianças destras. Certo? E na letra F, 4 meninas canhotas. E aí, como será agora? Como será que a gente vai fazer isso? 3 crianças destras
e 4 meninas canhotas. Qual seria a sugestão ali? Gente, vamos lá. Olha, crianças destras, isso aqui, essa probabilidade, a gente tem ali, né? Ó, a probabilidade é de 3/4. E o que é que acontece com esse número aqui, ó, 3? Veja que não foi determinado o sexo da criança, né? Então a gente não vai se preocupar com isso. Porque criança pode ser menino ou menina, então a gente não se preocupa com isso, então isso aqui não vai interferir no resultado, tá certo? Mas quando ele diz assim, ó, 3 crianças destas, o que é que eu devo fazer com esse 3 aqui? Eu devo multiplicar 3 vezes 3/4? Ou eu devo fazer 3/4 elevado à terceira? Porque se eu estou falando de 3 crianças destas, esse número aqui, minha gente, ele vem para cá para o expoente. Por quê? Porque é como se eu quisesse o seguinte, 3/4 para a primeira, 3/4 para a segunda e 3/4 para a terceira. Como eu quero tudo junto, aí eu multiplico essas possibilidades. Então é como se eu fizesse 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Ou seja, 3/4 elevado à terceira. Então, esse número de vezes que você quer que isso aqui aconteça, esse número de vezes, minha gente, vem aqui para o expoente. Ó. Então, você calcula a probabilidade de nascer uma, e no expoente você coloca o número de vezes que você quer que isso aqui se repita. Então, nesse caso, gente, 3 à terceira dá 27, 4 à terceira dá 64. Essa fração aqui eu não lembro da porcentagem de cabeça não, certo? Vou ficar devendo. Mas eu divide 27 por 64. O resultado disso aqui, 27 por 64, você multiplica por 100. E aí você obtém uma porcentagem. Tá certo? Então, se você quer que um evento aconteça N vezes, várias vezes, você calcula a probabilidade de ele ocorrer uma vez e eleva essa quantidade de vezes que você quer que aconteça. Então, nesse caso, se fosse, vamos supor, 6 crianças destras, esses 6 viriam para cá, para o expoente. Aí ficaria 3 elevado à sexta, 4 elevado à sexta. Então, esse número de vezes vai lá para o expoente. E aqui, para a gente finalizar, 4 meninas canhotas. A diferença, gente, de dizer criança e a diferença de dizer menina. Então, nesse caso aqui, menina vai interferir, né? Então, o meio. Já que eu estou determinando o sexo da criança. E canhota, como a gente calculou ali, ó, é 1/4. Então vai ficar assim, ó, 1/2 vezes 1/4. Só que eu quero que isso aconteça, ó, 4 vezes, né? Tá vendo? Então eu calculo a probabilidade de ocorrer uma vez, ó, 1/2 vezes 1/4 é 1/8. E esse número de vezes vem para cá para o expoente, ó, elevado à quarta. Então, esse número de vezes que eu quero que o evento aconteça, minha gente, ele vem exatamente aqui para o expoente. Por que é 1/8? Porque menina canhota é 1/8. Como eu quero que isso aconteça 4 vezes, vem para o expoente. 1 elevado à quarta dá 1 mesmo, né? E aí, nesse caso, minha gente, 8 elevado à quarta, aí eu vou ter que pedir aí. Tá? É isso aí, João Lucas. 4218 é 0,4218. Esse É o distinto. 0,4218 é o de 27,64, é? Isso, Esse daqui, esse que você botou é 41,28%, né? Não é isso? exato. Aliás, Isso, 42,18, né? 42,18%. Aí essa porcentagem daqui, né? Agora, 8 elevado à quarta. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. 512 vezes 8. Se eu não me engano, dá 4.096. 4.096. 4.096, né? Isso. 4.096. É 1 sobre 4.096 esse resultado. Então, isso aqui, transformando em porcentagem, divide 1 por 4.096. Dividindo 1 por 4.096, encontra a conta aí. Aí Cíntia já se adiantou, botou 4.096 ali, né? Mas dividindo 1 sobre 4.096, você vai encontrar. Alguém tem essa conta aí? Eu ia fazer no celular, mas vocês estão aí com a mão na massa.
Ou não estão? Então não. 1 dividido por 4.096. Dá uma... Isso, 0,02. 0,002. E transformando em porcentagem, ficaria exatamente isso aí, Cíntia, que você colocou. 0,02%. Veja que é uma possibilidade bem pequena, né? Uma probabilidade bem pequena mesmo, né? 1 sobre 4.096, a probabilidade é de 0,02%. Porque na realidade, dividindo, vai ficar duas casas, né? 0,002, aí quando você multiplicar por 100, fica 0,02%. Bom, isso aqui é só para que vocês entendam o seguinte. Quando uma questão pedir para que você calcule uma probabilidade, tá certo? A Ana Laura foi mais específica ali, colocou 4, né? Porque aí vem essas outras casas aí, mas aí vocês dão uma arredondada, né? Vamos dizer que aqui é um aproximadamente, né? Isso, aproximadamente isso aí, tá bom? Só para a gente não ficar com o valor exato, mas é como eu disse a vocês. Numa questão aberta de uma prova, se você encontrou a fração, pode deixar a fração do jeito que está aqui. A fração já é o resultado final. Não precisa expressar em porcentagem, não. A não ser que a questão peça em porcentagem. Vamos supor, numa questão de uma prova de Enem, ela poderia muito bem, para pegar vocês aí, pedir para transformar em porcentagem. E na hora você tem essa dificuldade, né? Mas aí é só dividir o numerador pelo denominador, o resultado multiplicar por 100, você já obtém. Essas frações aqui, de tanto a gente resolver questões, eu já tenho elas em mente, sabe? Esses valores de probabilidade, mas alguns desses valores aqui são coisas novas, né? Mas a princípio, minha gente, encontrou a fração, já é o resultado. Então, se pedir o sexo da criança, você multiplica por meio. Se você quiser que aquele evento se repita mais de uma vez, aí você tem que pegar e colocar entre parênteses e elevar essa quantidade de vezes que você quer. Esse número de vezes que você quer que o evento aconteça, ele vai para o expoente e não como multiplicador. Viu? Dá para não fazer assim, 3 vezes 3 quartos, né? Ou então 4 vezes 1 oitavo, 1 oitavo a quarta, 3 quartos a terceira, porque você quer que esse evento ele se repita 3 vezes, e aí você multiplica. É uma multiplicação, é um produto, tá certo? Como é um produto, então é só você pegar a base e elevar essa quantidade de vezes que você quer, né? Uma coisa que a gente aprende lá em matemática, né? Produto de potência de mesma base, você conserva a base e aí somos expoentes, não é aquela coisa toda lá que você já conhece melhor do que eu, né? Então, é preciso que vocês percebam, portanto, que em algumas questões vai ser dito diretamente o tipo de anomalia, vai ser dado diretamente o genótipo do casal, em algumas questões você vai ter que descobrir o tipo de anomalia e vai ter que descobrir o genótipo do casal. Em algumas vezes vai ser fornecido para vocês a descendência do casamento, ou então os pais desse indivíduo. Ou os pais do casal ou os filhos do casal, para que a gente possa analisar isso aí.